Pois bem, seguimos com a informação na noite informativa. O Presidente da República, Filipe Nyusi, participou hoje na sede do governo sul-africano de uma reunião sobre os desafios da cooperação. A energia foi o principal tema entre as duas delegações. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, foi recebido hoje no Union Building, a sede do governo sul-africano, pelo seu homólogo Jacob Zuma. Nesta visita, Filipe Nyusi teve direito a uma cerimônia de Estado com o disparo de 21 salvas de canhões e também a revista da Guarda de Honra. A cerimônia incluiu a entoação dos hinos nacionais dos dois países. Os dois chefes de Estado apresentaram a seguir os ministros dos dois governos presentes e foram logo a seguir se reunir a sós. Minutos depois foram participar na primeira reunião da Comissão Binacional, onde foram apresentados relatórios de trabalho de 4 subcomissões, nomeadamente Política e Diplomacia, Assuntos Econômicos, Defesa e Segurança e Assuntos Sociais. No final, os dois chefes de Estado consideram uma conferência de imprensa, onde apresentaram as decisões da reunião. We discussed, particularly in the tete-a-tete, we discussed this matter very seriously and agreed that our ministers of energy, they've got to do extraordinary things to ensure that we coordinate our energy efforts, because on both countries we need it, and in Mozambique at the moment there has been a discovery of energy. It's a question of how do we do this so that these services are besides what we sell out there, but it services the two countries. So it is a matter that is uppermost in our mind. We talked about all other types of energy that we are talking about, the expertise that we have, we should share among ourselves. So it is a matter that is a priority. Os nossos países precisam da energia. Moçambique, África do Sul precisa de energia, a região precisa de energia. Concentramos-nos e há condições para a produção de energia nos nossos países. Só este ano, os dois presidentes já se encontraram 3 vezes oficialmente, para além dos encontros que mantiveram à margem das reuniões internacionais a que participaram. E segundo eles, isso não tem sido por acaso. Fortunately, that in the recent past, some important minerals have been discovered in both countries. So we are in a hurry to develop it, to move quicker. O clima que estamos a criar, a nível das lideranças do país, a nível dos nossos governos, vai sobremaneira ajudar, porque a aproximação, a amizade, o carinho, o dia a dia, este faz com que a atividade empresarial dos nossos países, a vida das populações dos nossos países possa fluir sem obstáculos, porque estamos prontos em todos os momentos para intervir. E Filipe Jacinto Nyusi pode ter conseguido nessa deslocação à África do Sul um grande feito: o envolvimento da África do Sul no desenvolvimento dos projetos de energia existentes em Moçambique. Francisco Manlate, Gaspar Chirinda, Press TV. O antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, completa hoje 76 anos de idade. Filipe Nyusi e Jacob Zuma desejaram mais anos de vida ao antigo chefe de Estado. Nyusi gabou-se por ter 2 ex-chefes de Estado vivos e revelou que sempre recorre a eles para se aconselhar. Eu sou felizardo, sou presidente e 2 presidentes, antigos presidentes vivos. E estou diariamente em contato e a informação viva são esses 2 presidentes. Aproveitar este momento e já neste caso para a imprensa internacional, já tudo e dizer que ele continue com as quase que trabalha mais do que antes. Está todo, quando se procura, está ali, a pacificar ali, a resolver aquele problema, a aproximar de forma, desta forma, com esta clareza, esta simplicidade, este esforço de trabalhar e milhões de pessoas. Parabéns ao presidente Chissano. O presidente da África do Sul já direcionou mensagem de felicitações ao antigo presidente da Chissano e revelou que por vezes para ele para se aconselhar quando tem de tomar decisões importantes. I would like to convey a message of congratulations to President Chissano. We are very happy that he said given his experience, as you know,
Foreign Affairs for a long time in Mozambique. I have experience worldwide. And during the days when I was in Mozambique, I had a lot of meetings with him as a foreign minister and then president. We also continued our friendship. I also go for him for advice because of his experience. We are helping him. He is still with us. We need that. Our situations are not easy to handle. Our countries are quite difficult for a variety of reasons. So we have to have senior citizens who are like him, who have experience. I would like therefore to say I'm also conveying this jointly with President Nyusi to him to say happy birthday, enjoy it, just try to rest because you work very hard. You have been working very hard as a president. Now you are a free man. Just do your best. You also know that we always ask you to go and negotiate and mediate in a number of areas because we are tapping on our wisdom. So please take care of your life and enjoy your birthday, your family. Olhando agora para as palavras na Assembleia da República, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade já tem mandato para rever o Código de Processo Penal e o Código de Execução das Penas e medidas privativas e não privativas de liberdade. Em vosso nome e em nome do povo brasileiro, declaro aprovada e por consenso o projeto de resolução que mandata a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade a proceder à revisão do Código do Processo Penal. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade deverá informar o plenário sobre as atividades desenvolvidas em todas as sessões da Assembleia da República. Apesar do consenso, as bancadas da Frelimo e da Renamo entendem que o prazo que a Comissão tem para depositar o projeto de revisão do Código de Processo Penal deve ser alargado de setembro para dezembro de 2016. Apoio que, de facto, seja mandatada a primeira comissão para apresentar a proposta a este plenário do Código de Processo Penal. Como sugestão relativamente ao período, proponho que a data final para a proposta seja dezembro de 2016. Nós, deputados da bancada parlamentar da Renamo, entendemos que é fundamental, é urgente e quero também concordar com aquilo que é a necessidade de alargar este prazo para até dezembro de 2016. Mas também queremos referir que a nossa magna casa cria condições objetivas, materiais, financeiras, para que esta revisão do Código de Processo Penal possa ser realizada em tempo útil para satisfazer as preocupações da nossa população e de todos nós. Já o MDM entende que a revisão do Código de Processo Penal vai permitir uma redação mais consentânea do artigo 291 com a Constituição da República, tendo em conta que parte do artigo supracitado é inconstitucional, todos os crimes são incalcionáveis, visto que ao abrigo do número 2 do artigo 59 da Constituição da República de Moçambique, todo o arguido goza de presunção de inocência até a decisão judicial definitiva. Harmonizar as nuances previstas no crime de dano culposo, previsto no artigo 348 do Código de Processo Penal, e a obrigatoriedade de arbitrar uma quantia como reparação por perdas de danos, ainda que não tenha sido requerida, como dispõe o artigo 34 do Código de Processo Penal, visto que o crime de dano resultante de acidente de viação depende de uma queixa ou acusação nos termos do número 4 do artigo 348 do Código Penal vigente. Ainda nesta quinta-feira, o Parlamento mandatou a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade para fazer a revisão do Código de Execução de Penas e medidas privativas e não privativas de liberdade. 14 zonas da cidade de Maputo e 26 bairros da Festa de Gaza vão ser cortes de fornecimento de energia elétrica esta sexta-feira devido à avaria na subestação da EDM na Matola. O plano são de 3 anos depois da subestação da Matola e visa manter os consumidores informados. Para esta sexta-feira e sábado, são estes 14 horas da capital, entre as 8 e as 7 horas, com destaque para a área desta Avenida Alberto Tule, Mariana, Amílcar Cabral, 24 de julho, 25 de setembro, 10 de novembro, sábado, Rua Moana, Avenidas Martes da Machava, Felipe Samuel Magaia, Ziquias Magaela e Rua da Imprensa.
Esta fábrica de gelo, localizada na Avenida Filipe Samuel, será uma das afetadas. As 8 máquinas de processamento de energia da cidade de Moçambique, para minimizar os danos, a Quinha prevê aumentar a produção. Por norma, sexta-feira e sábado são os melhores dias para a fábrica produzir e vender, porque as pessoas têm o fim de semana, têm as suas festas, há certos casamentos, é tudo, até graduações. Pronto, isto tem esses dias. Se não houver energia e se nós não tivermos algum estoque, não vamos vender aquilo que não temos. Por isso, acabou. Os restantes serão abrangidos pelos cortes também para reduzir a produção. É o caso deste cimento, onde a alternativa tem sido servir pratos rápidos com maior tempo de conservação. Tentamos de alguma forma minimizar esta situação da batata frita, trabalhar menos com batata frita, porque a batata, não sendo na friteira, é muito mais lenta a fritar. Atrás ao comer, tentamos resolver isso com arroz e legumes junto do cliente para ser mais rápido. A questão dos geradores que pôs, nós temos aqui tanques de água que têm filtros próprios para poder ser potável, não é? Como deve ser. E não poderia ser posto o gerador, porque não temos espaço aqui para ter o gerador. Fora da capital, as áreas afetadas é que estarão mesmo às escuras. As reduções vão acontecer no período de 2 horas e vão afetar os bairros do Patrício Lumumba, Java e T3 no município da assim como da Mancha, na província de Maputo. Na cidade de Xaixai e no de Chocó, na província de Gaza, as reuniões vão entre as 8 e 20 horas. A empresa Eletricidade de Moçambique que vai voltar a fornecer energia sem cortes até o fim de novembro deste ano. A empresa diz que vai ainda esta semana substituir a peça variada no transformador da subestação da Matola e já contratou um fiscal para supervisionar os trabalhos. De acordo com a EDM, os técnicos já conseguiram abrir o transformador avariado no dia 30 de setembro passado na subestação da Matola e dentro desta semana vão montar o novo equipamento importado de Portugal. A empresa está confiante em cumprir as 8 semanas previstas para resolver o problema. Estamos a falar da última quinzena de novembro, portanto, o que nos faz acreditar que o plano vai ser cumprido é que tudo está a correr normalmente. Como eu dizia, portanto, esta altura do campeonato nós já devíamos ter, portanto, as partes queimadas retiradas e começar-se a preparar, portanto, a bobina nova para ser montada. Portanto, e isto já foi feito neste momento. Portanto, temos a bobina nova já que vai ser montada ainda esta semana, para depois seguir-se na próxima semana, portanto, a fase de secagem. Portanto, isto dá-nos toda a confiança para dizer que, portanto, na última quinzena de novembro teremos o transformador a funcionar. A Eletricidade de Moçambique diz ainda que acaba de contratar o consultor para garantir a qualidade dos trabalhos no terreno. Foi também contratado um consultor independente para ajudar também, digamos, a fiscalizar e a garantir que a qualidade do trabalho seja o mais perfeita naquilo que é o cronograma estabelecido. Portanto, e até aqui tudo está a correr normalmente para ser cumprido o prazo estabelecido no princípio do mês, né, no princípio deste mês, que a gente dizia, portanto, entre 45 e 60 dias o transformador estará pronto. Neste momento, a subestação da Matola não está a produzir energia, visto que os 2 transformadores estão avariados. A EDM estima em 50 milhões de meticais o custo para a reparação de cada um deles. Olhamos agora para as jornadas científicas na Universidade Católica de Moçambique. O académico Sérgio Xixava denunciou a falta de democracia e transparência nas organizações moçambicanas da sociedade civil. O académico diz ainda que as organizações são geridas de forma vitalícia e a sucessão só ocorre em caso de morte do fundador ou pressão dos doadores. Sérgio Xixava foi orador da palestra subordinada ao tema A Sociedade Civil nas eleições de 2014 em Moçambique, orientada na Universidade Católica por ocasião das 5ª Jornadas Científicas que decorrem naquela instituição de ensino superior em Nampula. O académico do Instituto de Estudos Sociais e Económicos considera que a participação da sociedade civil pouco tem contribuído para a credibilização e legitimização dos processos eleitorais no país. Que isto tem a ver com a maneira como são constituídas e organizadas as organizações da sociedade civil em Moçambique. Tem a ver também com a maneira como a sociedade civil tem encarado a observação eleitoral. Fraca institucionalização, má governação, personalização, portanto, tudo centralizado na pessoa do líder e dos seus amigos. Os líderes nas organizações da sociedade civil dirigem estas organizações de forma vitalícia e autocrática, e a sucessão a nível da direção é muitas vezes conflitual e ocorre quer em caso de morte do seu fundador ou da pressão dos doadores.
E neste aspecto, pode-se dizer que as organizações da sociedade civil não são nada diferentes da maioria dos partidos políticos moçambicanos. Xixava conclui que a sociedade civil em Moçambique está longe de desempenhar o seu papel de contrapeso no campo político, como também de contribuir para a realização de processos eleitorais transparentes e aceitos por todos os protagonistas. Devido a esses aspectos que eu arrolei, posso concluir que a sociedade civil está longe de desempenhar o seu papel de contrapeso no campo político moçambicano. Está longe de contribuir para a realização de processos eleitorais transparentes e aceitos por todos os protagonistas. Outro aspecto que acho que pode ser usado para inverter um pouco este cenário, eu acho que é preciso introduzir mudanças sérias, né, e profundas na maneira como as organizações da sociedade civil são constituídas e são geridas. A Universidade Católica de Moçambique, em Nampula, realiza as 5ª Jornadas Científicas sob o lema Educação, Desenvolvimento e Cultura Organizacional. 7 jovens estão detidos na cidade de Maputo, acusados de assaltos e roubos. A polícia diz que apreendeu armas de fogo e katanas na posse dos jovens. Supostamente pertencentes a 2 quadrilhas, sendo que uma dedicava-se a assaltos com estas armas de fogo e a outra com katanas. O primeiro grupo foi detido nos arredores da cidade de Maputo após cometer um assalto em Rossano Garcia, onde teria roubado cerca de 2 milhões de meticais a cambistas informais. Já este outro grupo foi neutralizado no bairro Ulene pela população durante um assalto com recursos a katana, tendo um dos elementos escapado ao linchamento. Os detidos confessam a sua participação nos crimes, mas não assumem responsabilidade sobre as armas de fogo apreendidas. Estavam a assaltar na via pública, fomos apanhados de flagrante delito. Conta lá como é que foi, estavam a assaltar a quem exatamente? Assaltaram 2 jovens, mas não levamos nada. Aqueles jovens foram fortes, depois levaram as katanas, perseguiram nós. Agora pela primeira vez usaram katana. Outras vezes usavam o quê? Andava a roubar telefone na paragem, quando a janela está aberta, tirava. Isso não é pela primeira vez que eu entrar assim, deste. Nós fomos para Ressano, fomos roubar uma senhora grande que troca arando. Essas armas pertencem a um amigo. Eu nunca usei a KPM, só uso pistola. O porta-voz da polícia na cidade de Maputo disse que as autoridades estão a trabalhar com outras instituições do Estado para combater a proliferação de armas de fogo nas mãos de criminosos. É um trabalho complexo que a polícia está a levar a cabo e acredita-se que, portanto, em devido momento a polícia poderá esclarecer a proveniência de algumas armas e as outras também, portanto, a polícia continua a investigar. Infelizmente, em alguns casos, temos a existência de algumas armas, portanto, que saem das forças de defesa e segurança, que são usadas, portanto, por bandidos, ou seja, são entregues por bandidos infiltrados na corporação a outros bandidos para protagonizarem atos criminosos. Os jovens estão detidos na 14ª Esquadra da Polícia, no bairro de Ulene, enquanto aguardam a tramitação dos processos que serão levados ao tribunal na próxima semana. Ainda nesta esquadra, a polícia apresentou uma viatura Toyota Vitz roubada à mão armada. A polícia em Cabo Delgado apreendeu mais granada extraída ilegalmente na região de Nanjua, em Ancoabe. Desta vez trata-se de 1 tonelada, trata-se exatamente de mais de meia tonelada deste minério que tinha como destino a cidade de Pemba para posterior exportação. Crescem casos de extração ilegal de granada em Cabo Delgado, um recurso mineral que tem sido apreendido quando é transportado da região de Nanjua, em Ancoabe, onde é extraído. Este ano, o primeiro caso envolveu 15 toneladas deste minério. Depois, a polícia apreendeu 6 toneladas. Este é o terceiro caso em que um cidadão de nacionalidade chinesa foi encontrado com meia tonelada, o qual tentou subornar os elementos da polícia com 16 mil meticais. Este é o 23º caso de tentativa de suborno na área da PT, na província de Cabo Delgado, e para os casos que envolvem a prospecção e exportação ilegal deste minério, é o terceiro caso. Neste momento estamos a trabalhar, há indicadores de que há envolvimento de outros cidadãos, tanto no tráfico deste minério,
Prova disso é que nós temos a licença que é pertencente a um cidadão de nacionalidade moçambicana, que também, portanto, possivelmente será responsabilizado, portanto, será responsabilizado por esta exploração ilegal. O aumento de casos de apreensão de granada ilegal resulta do aperto do cerco pela polícia, que garante continuar a trabalhar no sentido de evitar a extração ilegal deste minério. Há aqui um crescimento tanto na apreensão de vários minérios, portanto, graças ao empenho abnegado da força no terreno, temos uma força nova, que é a Força de Proteção de Recursos Naturais, que encontra-se a fiscalizar, portanto, em toda a província de Cabo Delgado. Não temos vindo, portanto, ultimamente, não temos vindo a apreender, portanto, outros minérios fora deste. O cidadão chinês encontra-se detido na 3ª Esquadra e a granada apreendida será encaminhada ao setor dos recursos minerais. O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, acaba de alocar novos meios circulantes para Nacala, destinados exclusivamente para o trabalho operativo, em resposta à crescente onda de criminalidade que vem assolando aquela região portuária nos últimos dias. Trata-se dessas duas viaturas e uma motorizada que acabam de ser entregue ao Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique, em Nacala, numa cerimônia orientada pelo comandante provincial, que se mostra preocupado com a crescente onda de criminalidade a nível daquela cidade portuária. Aliás, a entrega desses meios circulantes acontece dias depois da apresentação do novo comandante distrital e do chefe das operações, que foram incumbidos à tarefa de perseguir e desmantelar o temido Grupo 15, que se dediquem a assaltos em residências e violação sexual. Como estão a ver ultimamente, os problemas de Nacala Velha já se parecem com os problemas de Nacala Porto. Daí que amanhã vamos trabalhar em Nacala Velha, onde vamos apresentar igualmente um novo comandante, eu digo uma nova comandante, e também vamos entregar um meio para reforçar a capacidade de intervenção da polícia naquele distrito e que faz parte do complexo econômico de Nacala. Com esse input e esta unidade que a população tem vontade de apoiar a sua polícia, esse grupo de facto tem poucos dias para não agir mais. Depois da chegada desses meios circulantes, o Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique, em Nacala, aguarda a chegada do novo efetivo policial, segundo deu a conhecer Abel Nuru, comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, em Nampula. Aqui hoje estamos a falar de Nacala, a região de Nacala, mas também nos preocupa o Moçoril, nos preocupa Monapo, nos preocupa a Ilha de Moçambique, Angós, e eles também estão recebendo alguns inputs para reforçar a capacidade de intervenção da polícia. Refere que a Polícia da República de Moçambique, em Nacala, apresentou há dias 7 indivíduos que supostamente dedicavam-se em assalto em residências e violação sexual em diferentes bairros daquela cidade portuária. A pobreza absoluta foi apontada hoje na cidade da Beira como uma das principais causas que está por detrás do tráfico de seres humanos do país, principalmente mulheres e crianças, e a província de Sofala é um dos principais corredores internos e regional deste fenómeno. E quanto mais acentuada, a pobreza é um dos fatores que podem determinar uma propensão de aceitação dos convites e dos convites enganosos para a prática do tráfico de pessoas. E até sabemos, até de pais que sem auscultarem muito, saberem muito da proveniência de determinadas pessoas, acreditam nelas, entregam os filhos para pretensamente para irem estudar, terem a melhor vida, terem um bom emprego e depois caem nas redes de tráfico. Assim como também temos a prática de pais entregarem às vezes crianças para pagar dívidas a determinados indivíduos com certo poder económico ou certo ascendente social, como sejam alguns indivíduos curandeiros. Afonso Antunes, que está ligado à área criminal na Procuradoria-Geral da República, falava esta manhã na cidade da Beira, à margem de uma palestra subordinada ao tema Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. Em relação a esta palestra, a Procuradoria-Geral da República pretende conhecer a realidade da percepção dos habitantes da província de Sofala sobre o fenómeno de tráfico de pessoas, tendo em conta que esta região é considerada um dos principais corredores deste fenómeno. Nós acreditamos que Sofala é mais um ponto de passagem, um corredor, porque temos a passagem
do norte, não é? Na ponte do Zambeze. Temos depois as vias que vão para o Interland, para o Malawi, para a estrada e os caminhos de ferro que vão para o Malawi, Zimbábue, Zâmbia. Então, são tudo fatores que podem contribuir para um maior relaxamento em relação ao tráfico de pessoas. Não quer dizer que se fala haja grande incidência de casos, mas pode estar a servir de corredor para a passagem de outras províncias, quer o tráfico interno, por exemplo, do norte do país para o sul, quer o tráfico regional para, principalmente, a África do Sul. Face a isso, a Procuradoria-Geral da República tem encarado a problemática de tráfico de seres humanos em duas vertentes, que são a prevenção e a punição. E não só em relação ao tráfico de pessoas em si, o crime de tráfico de pessoas, mas também como outros crimes conexos que estão ligados ao tráfico de pessoas, que têm também legislação pertinente já aprovada, como seja lavagem de dinheiro, corrupção, não é? Punição da corrupção e também agora, mais recentemente no Código Penal, o enriquecimento ilícito. Vamos agora sair para um breve intervalo, voltamos já a seguir e continuamos a olhar para as notícias do país e também do mundo. Até já e não cedem. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Frederico, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Frederico era um jovem amante do basquete. O basquete, tal como qualquer desporto, acaba por influenciar a forma de estar de uma pessoa. Fui um bom aluno na fase de escola e até a 9ª classe. Tive uns pais que tiveram pacientemente à espera que eu concluísse o curso. O primeiro projeto com o qual me envolvi hoje tem o nome de Chopella. A Chopella foi uma marca que eu criei. Eu acho que o segredo é a persistência. Eu acho que há um fator sorte associado, tem que haver e nós temos que o reconhecer. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, conversa informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. De volta, continuamos a olhar para mais informação do país. A malária continua a ser a principal causa de internamento na Zambésia. No ano passado, mais de 800 mil pessoas, ou melhor, 800 mil casos foram notificados que causaram mais de 200 óbitos.
A malária continua a ser a principal causa de internamento na Zambésia. No ano passado, mais de 800 mil casos foram notificados em toda a província, com 249 óbitos. Já nos primeiros 9 meses deste ano, foram notificados mais de 700 mil casos, com 225 óbitos. As causas do aumento da malária podem ser várias. Por exemplo, para este ano, a nossa província foi fustigada pelas enxurradas, que em algum momento tivemos distritos que tiveram intransitabilidade e também aquilo que era o acesso aos meios de prevenção. Falo-me distribuição de redes à mulher grávida. Tivemos dificuldade de fazer chegar de redes mosquiteiras nesses distritos, mesmo aquilo que eram as ações de prevenção que deveriam ser feitas. Tivemos dificuldade de fazer na totalidade. Por forma a evitar novos casos de malária, decorre desde esta quinta-feira a pulverização interdomiciliária. A campanha vai decorrer durante os próximos 35 dias e vai abranger 6 distritos mais críticos. Falo-me do distrito de Quelimane, distrito de Mucuba, Morumbala, Dele, Milange e Mulumbo. São os distritos que serão abrangidos, na perspectiva de abranger 2.176.000 habitantes. Em geral, para Alpidon vai custar cerca de 28 milhões de meticais para os 6 distritos. Isto inclui o pagamento, o aluguer de viaturas, pagamento para os técnicos, os rociadores e o combustível para toda a logística da campanha. Espera-se que 468 mil casas venham a ser pulverizadas em 6 distritos ora referidos. A primeira-dama da República inaugurou esta quarta-feira o Centro de Saúde de Mukombezi, no distrito de Vanduzi, em Manica. Com a inauguração daquela unidade sanitária, os cerca de 7 mil habitantes ali residentes deixam de percorrer mais de 40 quilómetros para chegar ao Hospital Distrital de Vanduzi, onde até então obtinham cuidados sanitários. Este ato de inauguração da unidade sanitária do tipo 2, que inclui, além de serviços de consultas externas, uma maternidade e uma casa de mãe-espera para parturientes que vivem distantes daquela localidade, vem aliviar o sofrimento a que a população local passava, percorrendo longas distâncias para obterem cuidados em saúde. Discursando na ocasião, Isaura Nhusi disse que o Centro de Saúde de Mukombezi vai melhorar as condições de vida daquela comunidade. O Centro de Saúde que acabamos de inaugurar vai melhorar as condições de vida desta comunidade, garantindo partos institucionais, planeamento familiar e consultas externas. Como resultado imediato, teremos a redução da mortalidade materno-infantil e melhoria na resposta a várias doenças tais como a malária, desnutrição crônica, HIV-Sida, diarreias e outras ainda que constituem preocupação para a comunidade. A primeira-dama da República anunciou que mesmo o Centro de Saúde estará dotado de capacidade para proceder o rastreio de cancros da mama, útero e da próstata. À semelhança de outras unidades sanitárias do país, esta comunidade vai beneficiar do rastreio do cancro da mama, do útero e da próstata. Os provedores de saúde desta unidade sanitária, as parteiras tradicionais, os agentes polivalentes alimentares poderão trabalhar em coordenação para permitir a difusão das mensagens-chave sobre aleitamento materno. A ocasião serviu igualmente para a primeira-dama, através do seu gabinete, oferecer àquela comunidade algumas unidades de redes mosquiteiras, cobertores e uma carrinha de rodas para facilitar o transporte de doentes dentro do centro de saúde. Dezenas de crianças internadas na pediatria do Hospital Geral de Mavalane receberam esta quinta-feira kits alimentares e diversos brinquedos. A oferta é dos trabalhadores da empresa Aeroportos de Moçambique. A entrega do donativo foi antecedida por uma visita à pediatria do Hospital Geral de Mavalane por representantes dos trabalhadores da empresa Aeroportos de Moçambique. O grupo interagiu com as crianças internadas, seus encarregados e a equipa médica. Em declarações à imprensa, os trabalhadores daquela empresa pública prometeram entregar nos próximos dias
mais donativos a outros hospitais. Nós primeiro concentramos-nos naquilo que são os alimentos que vão ajudar as crianças, né? Por exemplo, em alimentos acho que nós gastamos por volta de 9 mil meticais. Em brinquedos gastamos por volta de 12 mil. E este dinheiro foi financiado por cada um dos trabalhadores do aeroporto. Não foi algo que a empresa decidiu fazer, não. Nós, como trabalhadores, é que decidimos que tínhamos que ajudar o Hospital de Mavalane, porque é um hospital que nos ajuda em casos de emergência. A criança tem que, apesar de estar hospitalizada, ele tem que ter... tem que estar hábil para fazer outros exercícios, porque isto ajuda a desenvolver a mente. Foi nesse sentido que nós compramos vários brinquedos, frutas, sumos e água. A direção do Hospital Geral de Mavalane enalteceu a iniciativa e pediu que outras instituições sigam o exemplo. Esse tipo de iniciativa tira mais valia, porque para além de dar um minuto de sorriso às crianças, dá mais motivação, dá mais aquilo que é o moral da própria criança e ajuda mais a dar a terapia à criança, a melhorar mais a criança. E encorajamos a maior parte das empresas que sigam esse exemplo, que é muito importante para o hospital, para aquilo que é a necessidade do hospital. A entrega do donativo a crianças internadas enquadra-se nas celebrações dos 35 anos da empresa Aeroportos de Moçambique, efeméride que se assinala no dia 1 de novembro. O Fundo de Fomento Pesqueiro concedeu apoio aos pescadores do distrito de Zumbo, em Tete, através de, 6 motores marítimos orçados em 468 mil meticais para dinamizar a captura de peixe ao longo do rio Zambeze. O valor provém do orçamento do Estado e os mutuários terão que reembolsar o dinheiro durante os próximos 3 anos. Tendo custado cerca de 468 mil meticais do orçamento do Estado, os 6 motores marítimos foram entregues a 6 pescadores do distrito de Zumbo para dinamizar a sua atividade pesqueira. Queria apelar aqui o uso racional desses meios. Não queremos ouvir que o motor do fulano de X foi vendido num país vizinho, porque também partilhamos as mesmas águas. Depois da vossa atividade, retiram os vossos motores para um espaço seguro, porque só assim é que poderemos produzir e produzir em quantidade. Zumbo tem grande potencial na área pesqueira a nível da província de Tete. Não são todas notícias boas. O distrito tem registrado muitas desistências de crianças para abraçar a atividade pesqueira. Só neste ano, até o 3º trimestre, temos 441 crianças que desistiram da escola. E um dos fatores que a educação nos alerta é a questão de pesca. Então queremos pedir aqui aos encarregados de educação que não usem as crianças para poderem fazer a pesca. E também apelamos que não façam a pesca noturna, porque a nível do nosso distrito temos relatos de conflito homem-fauna bravia e a maior parte desse conflito registra-se na noite. Assumimos o compromisso de trabalhar com os pescadores da província, incluindo o distrito de Zumbo. Vocês têm aí meios de produção, são motores marítimos. Há muitos outros pescadores daqui de Zumbo que não têm a oportunidade que vocês estão a ter neste momento. Mas eles vão ter que esperar. Mas vão ter que esperar que vocês pesquem, produzam e rendam o suficiente e consigam retomar o crédito por forma que eles se beneficiem. Então vocês têm uma grande responsabilidade. Cuidar destes meios de produção, aumentar os vossos níveis de produção e produtividade, por forma que tragam mais peixe para a comunidade e, sobretudo, conforme disse, consigam retomar o crédito. Meus pescadores de Zumbo, o futuro, o bem-estar está nas vossas mãos. Nós, como governo, como Fundo de Fomento Pesqueiro, como setor do mar, águas interiores e pesca, estamos a fazer a nossa parte. Os mutuários terão que reembolsar o valor durante 3 anos. Cada mês são 3 mil meticais. As imagens são de Cirilo Jorge, Petrócio Júnior, a partir de Zumbo para STV. Os pescadores que beneficiaram-se dos motores marítimos mostraram-se satisfeitos com o apoio do governo, afirmando que a sua produção irá aumentar significativamente se compararmos com, portanto, a forma anterior que praticavam
para a captura do peixe. Qual a expectativa em relação a este motor? Eu estou a ver que esse motor vai desenvolver o meu programa de pesca. Sim. Antes como você fazia? Comecei há muito tempo, mas só que o problema não tinha motor. Assim, a receber o motor estou muito feliz. Muito sucesso. Muito sucesso. Vais fazer o quê? Transporte de pessoas, carga e pesca também. Antes como você fazia? Antigamente era muito difícil. Era só a remo, então remava, depois então era muito trabalho muito cansativo. Estou muito feliz. Minha atividade vai andar bem. Tanto como era? Tanto era muito difícil. Estava a usar o remo. Demos 5 para cá remo. Passava quase todo dia. Mas já com motor, é de fazer algumas horas. Sim. Vamos agora abrir janela e olhar para as notícias do estrangeiro. Centenas